Pai querido, obrigado porque o Senhor nos alcança com essa multiforme graça do Teu Espírito. Louvamos o Teu nome porque Tu falas conosco de tantas formas. E agora também queremos Te ouvir através do Valdir. Obrigado pelo privilégio que é termos esse Deus que fala e nos usa para isso. Abençoa esse momento. Cada um de nós acolha no seu coração aquilo que o Senhor quer nos entregar agora. Que essa palavra frutifique a nossa vida, produzindo o caráter de Cristo. E também se revele em frutos de serviço. Então abençoa-nos agora. Falar do Valdir no nosso escutar, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A Cileda disse que ela não está acostumada a conviver com um Valdir atrapalhado. Acho que algumas dessas atrapalhações vêm com a idade mesmo, né? Que a gente fica atrapalhado. Mas eu confesso que eu estou muito atrapalhado ao subir aqui hoje de manhã. Eu estou atrapalhado porque a gente prepara, né, o sermão. Eu preparei alguma coisa, né? Você vem aqui e o sermão, de alguma forma, precisa encaixar, né, nesse momento, nesse louvor, nesse testemunho. Né? E para alguns ouvir, né, o testemunho de alguma coisa assim tão material como um terreno comprado, né, tem muita história. Muita história. E a gente olha para isso como um sinal de graça, uma bênção. E quando Dorcas começou aqui, né, na comunidade do Redentor, tentando ser essa expressão de ajuda e de cuidado, ninguém imaginou, né, que nós estaríamos nesse momento hoje, e não só por causa do terreno, mas também tudo o que significa ter esses adolescentes aqui. E eu estou falando de propósito de adolescentes, porque vários de vocês, né, Léo, chegaram lá no Dorcas pirralho, né? Hoje é monitor. Então tem uma história de vidas, de crianças que foram acompanhadas. E foram acompanhadas com as nossas intencionalidades, né, Darclé? Mas também com as nossas atrapalhações. Atrapalhações no sentido de que acompanhar as crianças, os adolescentes, as diferentes áreas, né? Renato, olhando para você, a música, tantas outras áreas, né? É um privilégio enorme, é um privilégio enorme. E para nós, digamos de novo como Dorcas, e para a própria comunidade do Redentor, é como dar sentido para tudo isso. Como dar sentido, como manter sentido nessa caminhada. E claro, ao subir aqui eu fico pensando, mas então, como que a gente faz relação entre esse sermão e esse testemunho? Porque o tema de hoje é a cruz e a missão. A cruz e a missão. Da cruz para a missão e da missão para a cruz. Eu queria trazer para nós um texto, um texto como que, um texto memória do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 34. E João nos traz uma palavra de Jesus, né, que ele diz, quando for levantado da terra, mas eu, diz uma tradução, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando for levantado da terra, e a gente vê a cruz, né? Atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer.
A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Por que ele precisa ser levantado? Por que a cruz? Por que a cruz? A cruz está no centro da fé cristã, não é? A cruz está no centro da fé cristã. Não existe fé cristã sem cruz. Não existe. Para todos nós, de alguma forma ou de outra, a cruz acabou sendo um símbolo importante, às vezes um símbolo cosmético. Eu saí em casa hoje de manhã, colhendo algumas, olha, até um saquinho plástico, né? Eu trouxe porque eu estava colhendo algumas cruzes que eu tinha lá em casa. Essa é uma cruz de El Salvador, que uns amigos de lá nos deram quando eles vieram participar de um encontro aqui. Eu tenho uma cruz de couro, que é muito velha, pequenininha, né? Mas acho que ela é da época que eu tinha cabelo comprido, aquelas faixas na testa, sandália de couro e couro no peito. Símbolos. A última é essa aqui. Eu não sei, você não vai conseguir enxergar, né? Eu estou olhando para o Martin ali, Martin, pior ainda, né? Querer que enxergue alguma coisa, não tem jeito, né? Mas essa é a última cruz que nós recebemos, eu digo, a Celeda ganhou uma também, e o Michael nos deu. O Michael é o nosso filho mais novo, que é pastor lá na Noruega, e é uma espécie de uma cruz que encaixa na mão, ela é digamos, uma cruz da oração. Cruz da oração. Né? Não sei, alguém de vocês tem alguma cruz pendurada no peito? Alguém tem? Uma cruz pendurada no peito, trazendo com você essa cruz. Eu estou buscando aqui uma dessas pequenininhas, porque a Cileda me contou a história. Piorou, né? Piorou. Essa cruz que é a Cileda, ela me contou a história. 1984. Vera Cosvig, uma irmã, que aliás foram membros aqui da Redentor por um tempo, lá de Pelotas. Nós nos estávamos despedindo, e a Vera disse para a Cileda: eu vou te dar essa cruz, e com essa cruz, o meu compromisso de orar por você. Anos depois elas se encontraram, a Cileda lembra da história, e lembra da história, e ela diz: eu continuo orando por você. O filho da Vera, não é Mário, hoje é missionário na Inglaterra, Samuel, passou por aqui também. Histórias de como nós mesmos temos convivido com a cruz. E a cruz de Cristo, ela é esse centro, né? O centro da nossa fé. E é uma cruz que vai para dentro, é uma cruz que vai para fora, né? Ela é uma cruz que vai para dentro porque ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos leva a conviver com a nossa própria história, com as nossas culpas, né? E a cruz diz: traz as tuas culpas, as tuas dores, traz para mim, né? E a gente é convidado a trazer essa história da nossa vida, das nossas dores, das nossas culpas aos pés da cruz. E Leonir aqui tem se falado, não é? A cruz e eu, a cruz e a comunidade, nesses domingos passados e ainda no próximo domingo. Mas a cruz, ela vem tão para dentro da nossa existência, e da mesma forma em que ela vem para dentro da nossa existência, ela também vai para fora da nossa existência. Ela cobre, né? Ela cobre o mundo, ela cobre as nossas relações, ela cobre as nossas histórias. Essa cruz de Cristo, ela é tão central, e ela é tão significativa, e ela é tão impactante, que um dos evangelhos fala
que nessa morte de Cristo, né, os céus escureceram, o véu no templo rompe, como uma coisa cósmica que acontece, né? A cruz é assim, ela é tão particular, tão para você, pode colocar no peito, pode, né, cultivar na tua casa, pode, e ao mesmo tempo ela é uma cruz tão ampla, que ela vence os poderes das trevas, ela vence a morte. A cruz reconcilia as inimizades mais profundas nas nossas famílias, nas nossas vidas, mas também as inimizades tão profundas como entre os gentios e os judeus, lá no início da fé cristã. Essa é a cruz que cura, que reconcilia. Nós não existimos, não vivemos sem a cruz. Como que a gente transmite, né, vive essa cruz como missão, não alguma coisa simplesmente para nós, mas para fora, para o outro. Em alguns contextos onde nós, de repente, somos enviados como missão, falamos do Samuel, que está lá, né, na Inglaterra, podemos lembrar da Mariane e do Mateus, que são apoiados por essa comunidade, que estão na França. Alguns outros lugares são mais difíceis. Eu estava lembrando da vez que eu fui para um dos países da África, do norte da África, e é um país oficialmente muçulmano. A conversão é proibida. Eu nem me arrisco a dizer o nome do país, para proteger os que vivem lá, não é? Quando eu estive lá, o nosso trabalho lá já tinha 20 anos, ele é um trabalho social, ele é um trabalho com crianças, ele é um trabalho de cuidado, ele é um trabalho no silêncio, porque a única igreja possível é a igreja para estrangeiros. E inclusive os cristãos do trabalho nosso, que estavam lá, todos eles eram estrangeiros. E grande parte das pessoas que trabalhavam conosco eram muçulmanos. E por 20 anos, na época, nós estávamos lá, em silêncio, como uma presença, sem poder falar abertamente, cuidando das crianças. E eu procurei muito essa fotografia, que eu não encontrei, né? Claro que eu não encontrei, mas essa fotografia era tão colorida, das mulheres com as suas crianças, os seus filhos, e os nossos monitores ensinando as mães a produzirem alimentação sustentável para os seus filhos com os produtos locais. Era um deserto. Azaleias, tinha muita lá. Mas então, nesse país muçulmano, e eu confesso que muitas vezes, quando eu ia para esses lugares, eu me perguntava: mas a gente realmente precisa falar da fé cristã aqui? Porque falar da fé cristã num contexto como esse bagunça, significa para alguns a morte. Lá mesmo, enquanto eu estava lá, um dos meus amigos disse para mim: você percebeu os cristãos anônimos que estão por aí? Eu disse: não percebi nada. Ele disse: sim, mas eles estão por aí. Ele sabia, ele conhecia. Ele levava alguns dos líderes dessas igrejas subterrâneas para fora do país, para poder dar treinamento, para dar convivência para eles. E eu me perguntava: mas a gente precisa? Bagunça tanto, porque bagunça com cultura, bagunça com tradição, bagunça, fé cristã bagunça, não é? Por quê? Por quê? É por causa da cruz de Cristo. É por causa da cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que nós começamos a ter um vislumbre de quem Deus é. Deus se manifesta na cruz de Cristo. Nós passamos a ter um vislumbre desse Deus que entra na história humana, entra na nossa história, e entra na nossa história de uma forma tão estranha, de uma forma tão doída até, de uma forma tão difícil. E eu fui para Isaías 53,
Isaías 53 é uma espécie de um cântico do servo sofredor, é o profeta que olha para o futuro e olha o que ele diz. E ele fala, o profeta fala como profeta, olhando para o futuro, e ele fala, e nós olhamos para esse texto dizendo, ele fala de Jesus, e diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E o profeta vai além, ao final ele diz, pois ele levou, e isso não está aí, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu gostaria muito de ler esse texto todo de Isaías, porque ele é um cântico, ele é uma poesia, ele é uma profecia acerca de Jesus. A cruz foi o preço inevitável da missão de Deus. Diz uma das pessoas que me inspira e que escreveu A Missão de Deus, que é Chris Wright, a cruz é o centro da nossa missão. Mas a cruz não é abstrata, a cruz não é cosmética, a cruz não é bijuteria. A cruz ela é muito concreta. O que essa cruz nos revela? O que a cruz nos mostra? A cruz nos fala de que Deus está presente e que a presença de Deus é diferente. A presença de Deus conosco é como um servo sofredor, Cristo Jesus. A presença de Deus, ela aponta um caminho novo, um caminho diferente para nós vivermos, para nós convivermos. E eu queria convidar você a imaginar a cena, quando a cruz é levantada, quando o buraco é cavado, quando a cruz é composta, quando Cristo é crucificado, e quando a cruz é levantada, e plantada na história, plantada no Gólgota, essa cruz, esse é o Deus presente. E o que essa cruz está dizendo? O que ela está dizendo para nós? Na época, as autoridades, elas pensavam que na medida em que elas levantavam a cruz e colocassem a Jesus nela, elas estavam cantando vitória. Quando a cruz se levanta, ou é levantada e é plantada pelos representantes das instituições da época, pelos representantes do Império Romano, eles estavam dizendo, nós vencemos mais uma vez. A cruz, ele está morto. Nós vencemos, dizia o Império Romano. Nós vencemos, diziam as autoridades. Elas têm nome, né? Pilatos, Herodes. Mas mais do que isso, os sacerdotes, as grandes autoridades religiosas ajudaram a plantar essa cruz e disseram, nós vencemos. Nós vencemos. Esse Jesus que veio nos atrapalhar, esse Jesus que veio romper os nossos esquemas, esse Jesus que veio nos ensinar, veio ensinar um novo caminho para as multidões, nós não podíamos permitir que ele permanecesse conosco, porque ele ameaçaria o nosso estilo, a nossa vida, ele ameaçaria os nossos privilégios, ameaçaria o nosso controle, ele tira das nossas mãos o direito de determinar como os outros devem viver. E eles disseram, nós o matamos, nós o levantamos. Nós, como diz aqui, quando for levantado da terra. E Deus diz, vocês não venceram.
Se vocês venceram, a morte vence. Se vocês venceram, não há esperança. Se vocês venceram, e vocês, nós estamos falando da estrutura do templo, da estrutura do império, vocês não venceram. Porque nessa cruz, eu estou presente. Nessa cruz, eu estou fazendo novas todas as coisas. Nessa cruz, e através dessa cruz, eu estou levantando um novo jeito de viver, um novo sinal de esperança, uma nova forma de conviver com as tuas próprias culpas, as tuas próprias dores, mas também uma nova forma de conviver em sociedade. Ao levantar essa cruz, e ao contemplarmos a Jesus nessa cruz, nós estamos vendo se realizando aquilo que Jesus mesmo disse quando ele viria. E quando ele, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, disse: eu estou aqui. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A cruz representa um caminho novo. A cruz representa um caminho de graça. A cruz representa um caminho surpreendente, mas também custoso e absolutamente necessário para semear alguma esperança na comunidade humana. Essa cruz é loucura, Paulo nos disse, não é? Paulo disse: essa cruz é loucura. E é através dessa loucura, Paulo continua dizendo: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Essa mensagem e essa experiência precisa ser missionária. Ou seja, Jesus nos ensinou que ela não pode ser apenas a experiência de um povo, de uma etnia, de um grupo. Essa cruz levantada no Gólgota cobre o mundo, cobre o universo, cobre as gerações. Ela precisa ser erguida em todos os lugares e em todos os tempos, como sinal da presença de Deus, do amor de Deus e da esperança de uma vida que agrade a Deus. Uma vida que construa a comunidade de Deus e se prepare para viver na presença de Deus. Somos a comunidade da cruz. E a comunidade da cruz é a comunidade do Deus que está conosco, que está em nosso meio. Às vezes nós nos atrapalhamos, não é? Nesse caminho missionário no qual nós somos mensageiros dessa cruz, a gente se atrapalha. A gente se atrapalhou aqui mesmo na nossa história. Eu estava pensando na história do Brasil, não é? Como que a gente mistura as coisas. E quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham dois símbolos que eles trouxeram consigo: a cruz e a espada. Lembra da história? A espada venceu. A espada venceu. A cruz e a espada, elas não caminham juntas, né? Não se faz missão com a espada. E quando Pedro quer tirar ela, Jesus diz: põe de volta. Não faça missão com a espada, porque se você faz missão com a espada, você não aponta para a cruz. Se você faz missão com a espada, você quer fazer missão como o império faz, como a força, pela força, e essa força produz morte. Deus quer fazer todas as coisas, e Ele o faz sempre de novo, porque a cruz está levantada. E porque aquele que foi levantado na cruz atrai todos para si. A cruz molda o nosso presente, inspira a nossa vida e o nosso futuro. Somos a comunidade da cruz. Isso significa tanto para o Dorcas,
significa tanto para o Dorcas. Como que Dorcas pode ser essa cruz que aponta para a cruz? Dorcas tem a vocação de ser a cruz que aponta para a cruz. Por isso que ela não é uma missão romântica. Por isso que ela não é uma missão fácil. Ela é uma missão para a morte. Mas essa não é simplesmente a vocação do Dorcas. Ela é a tua vocação, ela é a minha vocação. Ela é a vocação da igreja. A comunidade do Redentor precisa ser essa comunidade que é a cruz que aponta para a cruz. Ela está aqui. Ela está sempre aqui. Ela não sai daqui. Como chamado, como vocação. Porque Jesus nos convida para carregar a cruz. Porque nós, como comunidade de Jesus, somos chamados a carregar a cruz e a fazer missão como Jesus o fez. E como Ele o ensinou a cada um de nós através dos evangelhos, cuidando, acolhendo, anunciando o reino, anunciando essa nova vida, vivendo ela. E eu volto para aquela minha experiência lá na África. Porque muitas vezes a gente perguntava, mas a gente precisa estar aqui em lugares como esses? A gente não pode dizer nada, a gente não pode sair anunciando o evangelho, não pode distribuir folheto, não pode ir para a rádio, né, ler salmos, não pode. E nós dizíamos, é exatamente por isso que nós precisamos estar aqui, com essa presença contínua, não esquecendo a nossa vocação. Por isso que o Dorcas precisa estar lá, em Almirante Tamandaré. Às vezes, atrapalhados. Mas a vida dos colaboradores, a cultura, o DNA, o cheiro do local, tudo isso precisa ter o cheiro dessa cruz levantada. Para que a comunidade olhe e diga, esse é um caminho novo. Aqui, os nossos filhos são cuidados. E é isso que quer representar o Dorcas. Precisa, às vezes não consegue, não é? Mas sempre de novo quer. Aqui os nossos filhos são cuidados. Pode deixar eles no Dorcas. Aqui ninguém vai vender drogas para elas. Aqui ninguém vai abusar delas. Aqui elas vão ser cuidadas. Elas precisam ser cuidadas. E a gente precisa cuidar delas, mesmo que às vezes a gente não consiga. Mas de novo eu quero falar do Dorcas metaforicamente. E concretamente. Metaforicamente, porque Dorcas nesse sentido somos nós. É a nossa comunidade. Nós precisamos ser essa comunidade onde as pessoas passam e dizem, essa é uma igreja onde eu posso entrar. E não dizem, não, essa não é uma igreja para mim. Onde através dos nossos diferentes programas, através dos nossos diferentes convites, através do Alfa, não é? Você falou do Alfa, Leonir. Nós precisamos ser essa comunidade onde as pessoas dizem, aqui eu posso chegar, porque aqui eles vão me dizer o que fazer com a minha culpa. Aqui eles vão me dizer o que fazer com os meus pecados. Aqui eles vão me dizer o que fazer com as minhas dores. Aqui eles vão me dizer o que fazer e como viver a minha profissão de forma ética. Aqui eles vão me ensinar a viver para cuidar dos outros. Essa precisa ser a comunidade da cruz que aponta para a cruz. Paulo fala de uma vivência. Paulo diz, exercendo a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Me encantei, gostei, é isso, cidadania com o selo da cruz. É a nossa vocação. Às vezes a gente não dá conta, né? Ou melhor, muitas vezes a gente não dá conta. Aí hoje de manhã eu ainda disse para a Cileda, porque ela é a enciclopédia bíblica, né?
lá de casa, disse: Leda, tem aquele versículo de Jesus, né? Quando ele fala que é para lançar sobre ele o nosso fardo, né? Ela diz: Mateus, tá? Né? Me deu o versículo, eu já não sei mais qual foi que ela me disse. Não é? Mas onde Jesus diz: olha, se está pesado o teu fardo, se está cansado, vinde a mim, e eu vos abraçarei, eu vos aliviarei. Eu sou esse que foi levantado na cruz, atraindo todos a mim e a você. Sinta-se, viva a experiência de ser atraído por esse Cristo, para que você se encontre aos pés da cruz, onde há lugar para cada um, onde ninguém é rejeitado. E a partir de onde a experiência do encontro, não apenas com o Cristo crucificado, mas com o Cristo ressurreto. Com o Cristo ressurreto. Nós somos restaurados para a glória de Deus. E nós somos enviados para ser o sinal da cruz que aponta para a cruz de Jesus. E ela basta. Porque ela é o caminho novo da restauração, da comunidade e da esperança. Graças a Deus pela cruz. Amém? Graças a Deus pela cruz.